Estamos aqui para apresentar o nosso tema, que é Sistema de Gestão de Estágio do Instituto Federal de São Paulo, em específico do campus São Paulo. Os professores dessa disciplina são o José Braz de Araújo, o Marcelo Tavares Santana, e os integrantes da equipe é o Alexandre de Oliveira, André Zarzu, Beatriz Cambuim, David de Almeida e Gabriel Trindade, que sou eu. Pode passar, por favor. Bem, temos aqui uma agenda na qual o que está planejado para que a gente possa falar durante essa apresentação, e aí, no final, a gente vai apresentar a nossa MVP aí em relação a esse projeto, nosso tema. Pode passar, por favor. Bom, contextualizando aqui um pouquinho a nossa revisão bibliográfica, nós mapeamos que há um acelerado crescimento do conhecimento nos últimos anos, o que está diretamente ligado ao desafio das faculdades hoje, que é formar os indivíduos capazes de buscar conhecimento e saber como utilizá-los. Prática essa que é feita geralmente através do estágio. Bom, falando aqui sobre o nosso contexto, atualmente a comunicação entre os alunos e orientadores é feita via e-mail e é um controle realizado manualmente por parte do orientador. No nosso curso, nós temos 80 vagas por período, o que implica diretamente em cerca de 80 alunos aptos a realizar estágio por semestre, gerando uma alta demanda para os orientadores. E atualmente o gerenciamento e a priorização é feita de maneira manual por eles. Bom, aqui nós reunimos algumas telas de como está ficando o nosso sistema. Essa é a nossa tela de login. Aqui seria a tela apresentada para o aluno, a criação do ticket. E aqui seria o dashboard do professor, para ele ter visão dos tickets que são deles, sob a sua orientação, os tickets que ele já respondeu e quais alunos estão sem orientador. Bom, aqui a gente trouxe também um pouquinho das tecnologias que a gente utilizou no desenvolvimento. No front, nós utilizamos Angular e Ionic. Para o back-end, nós utilizamos Node.js e JavaScript. Na parte de cloud e dados, nós utilizamos a Ambler, o Heroku, o armazenamento da Amazon para os PDFs e no banco de dados o Postgre. Também nós utilizamos algumas ferramentas de modelagem, como o Lucidchart, Draw.io, BR Modelo e GBeaver. Bom, quanto à arquitetura do sistema, o que a gente planejou, tá? Aqui a gente modelou todo como que a gente vai construir nosso sistema, tá? Então, todo o nosso sistema ele vai estar hospedado numa cloud, que no caso é a Heroku. Então, a Heroku vai fazer toda a abstração para a gente de infraestrutura e todas as configurações pré-montadas. Na camada de front-end, a gente vai ter o Angular, que vai ser nossa SPA para o nosso sistema. E todo o nosso front-end a gente vai ter ali dentro da camada do back-end nossas regras de negócio, toda a nossa API e também nossa camada de dados que vai estar em Postgre. Aqui dentro da regra de negócio a gente vai estar usando o Node.js com o Express para fazer todo o roteamento da nossa aplicação e a comunicação com a API. E toda essa comunicação vai ocorrer através do protocolo HTTP e também através do WebSocket. E claro, o navegador vai ser nossa ponte aqui, que o usuário vai estar acessando a nossa aplicação para se comunicar com o nosso sistema. Aqui a gente trouxe a visão MVC, que seria o Model View Controller. Então, como que os componentes vão se comunicar. Aqui a gente trouxe toda a nossa camada e como que tudo isso vai se comunicar entre si. Então, aqui a gente tem toda a visão de atores. Então, quem são os envolvidos no nosso sistema, quais são os canais, os meios que esse usuário, né, nosso cliente, pode acessar a nossa aplicação. Então, aqui a gente vai ter os professores, os alunos e todos os nossos atores do nosso sistema vai poder acessar tanto pelo web desktop, né, pelo computador, pelo notebook, ou também pelo navegador do celular. Então, quando o usuário acessar isso aqui, ele vai bater no nossa view, que seria toda a nossa camada do front-end, né, o que o usuário vai visualizar ali. Só que para exibir tudo isso, vai acontecer várias coisas ali, né? No caso, antes dele ver tudo bonitinho na tela, vai cair no nosso back-end, que vai fazer toda a camada de controller, que vai fazer as requisições para a nossa camada de model, que seria nosso back-end. E tudo isso vai retornar para o usuário para ele ver nossa tela ali bonitinho.
Aqui a gente também pensou, a gente trabalhou bastante na questão de arquitetura do sistema, a gente trouxe nossa visão de como a gente vai armazenar os PDFs que vão ser gerados no nosso sistema. Então aqui a gente pensou numa arquitetura para isso, tá? Então a gente vai estar armazenando tudo isso na AWS S3, que é basicamente um bucket. Então é como se fosse um storage de objetos que pode armazenar ali diversos tipos de arquivo, inclusive nossos PDF. Então aqui a gente tem toda a jornada aqui do front-end, o usuário vai acessar, ele vai fazer uma requisição para o nosso servidor da aplicação e nosso back-end da nossa aplicação vai se comunicar com o servidor externo ali da AWS. Então ali dentro da AWS a gente vai ter todo mundo de coisas acontecendo. Então vai acontecer o download dos dados, né? Ele pode fazer requisição para fazer o download ali do PDF. Vai ter também a parte de upload para ele registrar isso ali dentro do bucket, dentro da AWS. E tem toda essa lógica aqui presente, tá? Aqui a gente também trouxe a visão de autenticação, porque a gente vai usar o AUF do Google para a gente autenticar a credencial do nosso cliente, né? Seja nosso professor ou nosso aluno. Então aqui a gente trouxe toda a visão de como que funcionaria isso dentro do nosso sistema, tá? Então o usuário vai acessar o sistema, ele vai acessar nossos dados, aqui a gente vai ter toda a lógica dentro da Google Cloud, da própria Google, né? Que ter a nossa credencial do OAuth. E aqui tem todos os protocolos de segurança, de autorização, de autenticação, até conceder o acesso do usuário dentro da nossa aplicação. Bom, aqui nós trouxemos alguns requisitos funcionais, os principais que a gente aplicou agora na entrega do MVP, como, por exemplo, o requisito de gerar um processo, enviar um feedback por parte do orientador, o gerenciamento do processo e também a gente trouxe uma visão analítica de alunos por orientador. Bom, aqui também nós trouxemos uma tabelinha explicitando as nossas entregas. Então, para nossa POC, nós entregamos a autenticação com o Google para poder testar a nossa arquitetura. No MVP, além da autenticação, nos entregamos também as funcionalidades de escolher curso, armazenar documento, criar ticket, aceitar e iniciar estágio. E para o produto final, seria o envio da cópia por e-mail, o aproveitamento, equiparação e estágio no exterior. Bem, passando agora um pouco para a modelagem do banco de dados, a gente criou o nosso modelo em entidade de relacionamento. Podemos entender aí, começando ali pela entidade de usuário. Então, um usuário, ele pertence a um único curso, e um curso pode ter um ou muitos usuários, tá? Um usuário, ele vai interagir com um ou muitos tickets, e esse ticket, ele é interagido por apenas um usuário. O ticket, ele contém um ou muitos documentos, tá? Nele. E esse documento, na verdade, ele vai estar contido em um ticket, e apenas um ticket. O ticket, ele pertence a um processo de estágio, e esse processo de estágio pode ser pertencido por um ou muitos tickets, tá? E esse processo de estágio, ele se refere a um tipo de documento, tá? Ele vai ter, a um tipo de estágio. E esse tipo de estágio, ele é referido em um ou muitos processos aí de estágio. Pode passar, por favor. Aqui a gente pegou nossa modelagem e aí a gente colocou aí no diagrama entidade de relacionamento para apresentar mesmo quais serão os atributos de cada entidade e o seu tipo de dado ali referente a cada entidade ali, tá? Então, por exemplo, em usuário, a gente vai ter o nome, o e-mail, a foto e alguns outros atributos aí para a configuração mesmo por exemplo, do front-end, etc. Pode passar, por favor. Então, pessoal, aqui a gente tem os nossos casos de uso do sistema, e aí, para melhor visualização, a gente separou em dois, os casos de uso do aluno e o caso de uso do professor. Pode passar, por favor. O caso de uso do aluno, o aluno ele pode fazer login, e fazer login ele pode escolher o sistema, ele vai escolher o sistema toda vez ali que ele fazer o login, tá? Uma outra funcionalidade é de criar ticket, e quando ele cria um ticket, ele vai ter que selecionar um assunto daquele ticket. E toda vez que ele seleciona o assunto do ticket, ele pode publicar, tá? Ele pode resolver ali publicar aquele ticket, e aí, toda vez que aquele ticket é publicado,
por sua vez, vai ter que ser enviado uma cópia por e-mail e vai ter que armazenar aqueles documentos ali referente àquele ticket, tá? Uma outra funcionalidade ali também é gerenciamento do ticket, tá? E aí, quando ele pode gerenciar, ele vai gerenciar o ticket, e aí ele pode ou não excluir aquele ticket que uma vez já foi criado, tá? Etc. Pode passar, por favor, para o caso de uso do professor. Aí temos o caso de uso do professor. Assim como no aluno, o professor ele pode fazer o login, e fazendo o login ele vai escolher o curso ali que ele está referente à sua matrícula, e aí ele vai ter o filtro, ele vai poder filtrar o ticket, tá? E filtrar aquele ticket, ele pode filtrar por prazo de criação, por prazo de resposta ou por assunto, tá? Referente àqueles tickets. E aí vai ser da maneira que ele ali desejar. Uma outra funcionalidade ali que ele vai ter acesso é a visualização de tickets. Essa visualização de tickets, toda vez que ele resolver entrar nessa funcionalidade, vai ter que listar os tickets abertos ali referente aos alunos que mandaram. Bem, e aí, nessa visualização de ticket, ele pode aceitar um ticket ou pode recusar um ticket. Independentemente se ele aceitar ou recusar, ele vai ter que enviar ali um feedback ali para o aluno, o motivo do aceite ou da recusa daquele ticket. E, por fim, uma outra funcionalidade é transferir um ticket para um outro professor, um outro orientador, por exemplo. Então, por algum motivo, ele vai parar de orientar um curso, um aluno, ele pode transferir aquele ticket para um outro professor. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente tem o nosso projeto de viabilidade, tá? Então, a gente levantou todas as plataformas que a gente vai estar utilizando para suportar a nossa aplicação e qual seria a projeção de custos para segurar a operação do nosso software. Aqui a gente levou em conta o dólar, a cotação do dólar a 4,73 no dia 27 de 5 de 2022. Então, o que a gente tem aqui? Para toda a parte de domínio, a gente vai ter o custo anual aqui. Eu vou falar o custo direto anual aqui para vocês. Mas a gente tem o custo mensal em dólar e a gente levantou também o custo mensal em real. Mas para ser mais objetivo, aqui o custo anual em real é R$ 198 aqui para ambas questões de domínio, né, para deixar o nosso .com na web. Aqui na AWS a gente tem o Amazon S3 Standard, que é o mais barato ali, o mais acessível. A gente vai ter R$ 9,00 de custo anual, é extremamente barato. O Heroku Dyno também, que é um pouquinho mais caro, então o custo vai ser de R$ 1.419. O Postgre para o nosso banco de dados, né, para a gente armazenar nossos dados, também é o Standard 0 Heroku Postgre. Também é um pouquinho salgado, né, e é o mais barato e acessível para a gente armazenar no nosso banco as informações, é de R$ 2.838. E o Gira, a gente achou viável levantar também, que é uma plataforma pensando em escalabilidade, a gente querer formar uma equipe de pessoas para manter nossa aplicação, a gente ter essas pessoas em uma plataforma para gerenciar as atividades, a gente achou bacana, e o custo do Gira ali para gerar uma licença de X pessoas é de R$ 1.135, totalizando um custo anual de R$ 5.599,80. A gente levantou quanto que seria para operacionalizar nosso software, para a gente manter ele escalável e funcionando a longo prazo, mas como a gente vai assegurar o retorno, como que a gente vai viabilizar esse custo? Sendo que primordialmente se trata de um software público que não visa lucro, então como que a gente vai viabilizar isso, tá? Então aqui a gente levantou algumas pesquisas de software livre, que seria uma das opções que nosso sistema se encaixaria, que basicamente a gente disponibiliza nosso código, então ele é um artefato público, então qualquer um pode acessar, pode modificar, ou seja, qualquer um pode colaborar e ajudar a gente a manter esse software, seja por vias técnicas, né, pessoas que são profissionais da área e fazem isso porque gostam, então a gente não vai pagar essa pessoa, ou por motivos de alguém vir bancar nosso sistema. Então aqui a gente também trouxe alguns portais do software, algumas questões de lei aqui no Brasil que a gente tem para software público, que tem várias iniciativas do governo que eles mantêm sistemas que de alguma forma façam algum benefício público para a sociedade.
Então a gente trouxe algumas leis aqui, essa lei 14.063 e essa portaria número 46, certo? Aqui na parte de segurança a gente levantou como que a gente vai segurar que a nossa aplicação ela é segura e que não aconteça nenhum problema, sendo que a gente está tratando de dados sensíveis aqui de alunos e professores. A gente, claro, a principal legislação regida aqui no nosso país, que é a LGPD, que garante toda a segurança de dados e proteções e protocolos que a gente deve seguir para assegurar isso. Os principais protocolos que a gente tem hoje da web, que vai ser onde nossa aplicação vai estar disponível, é o HTTPS, que é basicamente o principal protocolo de comunicação entre um servidor, então tem toda a parte de criptografia ali, também tem o TLS, que é bem conhecido, e aqui a gente pensou, isso aqui foi na camada da web, né, que a gente vai ter aqui na web, que a gente garante a segurança, aqui da nossa aplicação, do nosso serviço que a gente escolheu é a Heroku. Então a Heroku ela garante toda a parte de segurança nativa dela, tá? Porque a Heroku é basicamente a Amazon, a AWS, tá? É uma abstração da AWS, então a gente tem toda a confiabilidade da AWS, tem toda a parte de SLAs, de segurança, então eles garantem para a gente que a nossa aplicação ela vai estar segura e caso não esteja, a gente tem toda a comunicação ali com o cliente, então a gente tem a segurança de uma plataforma bem grande que garantem tudo isso aqui para a gente. Então tem toda a parte de infraestrutura, contra-ataque de DDoS, distribuído, comunicação TCP, Sync, cookies, e toda a parte de replicação de dados em multizones, então a gente tem diversas máquinas virtuais que podem ser replicadas na nossa aplicação. Então é totalmente seguro. A Heroku garante tudo isso para a gente por lei. Aqui a gente trouxe uma visão, a gente visou bastante a arquitetura, tá, do nosso sistema, então como a gente vai encaixar as pecinhas ali e tudo funcionar. Então aqui a gente pensou novamente como que a gente vai assegurar os usuários, os nossos clientes da nossa aplicação. Então aqui a gente tem toda a visão de camadas, tá? Então dentro do canal a gente imagina que é a primeira vez que o usuário vai entrar. Então o que a gente garante segurança ali, tá? Então a gente primeiro, todo sistema, a gente precisa identificar o usuário, a gente precisa ver quem ele é. E a gente precisa autenticar ele, né? Dar o acesso, a permissão ali para ele acessar nosso sistema. E também personalizar, né, esse usuário. Então, o que esse usuário pode ver ali no nosso sistema, porque a gente não pode colocar que ele seja um admin total, né? Então, a gente tem que personalizar o que ele pode acessar ali. E na parte de aplicação, a gente tem toda a parte de autorização de acesso, né? Então, o que ele pode fazer requisições ali no sistema, o que ele pode interagir. Tem a parte de certificação da própria web, que garante para a gente ali. E a autenticação do repositório e também a autenticação de dados, para a gente assegurar o que ele está chamando ali do nossa camada de modo do nosso banco de dados. Bom, agora entrando um pouquinho na parte da metodologia que nós utilizamos, no caso, a gente utilizou o Scrum para organizar as nossas atividades e fizemos os principais ritos, como a definição de sprints, as dailies diárias, reuniões de planejamento, refinamento do backlog e também a revisão das sprints. Bom, aqui também a gente trouxe uma visão geral dos papéis de cada um. Então, o Gabriel é o nosso PO, mas também atua como dev. O David é o nosso Scrum Master, também atuando como dev. Alexandre e André focados na parte de codificação e eu apoiando mais na parte do design, UX e codificação quando necessário. Bem, aqui a gente tem uma visão geral do nosso cronograma, referente ao primeiro semestre de 2022, e pegamos aqui algumas das principais tarefas que a gente realizou ao longo desse semestre. Então, a gente, ali no começo de março, a gente fez a definição inicial do nosso tema. Ao longo de todo o semestre, a gente meio que tem as tarefas relacionadas ao repositório, SVN, ao Gorse, que é em relação aos vídeos, o blog, os feedback dos nossos clientes, que são os professores, tá? Ali, em meados de abril, a gente tem um desenho da aplicação que a gente desenvolvemos, a POC, tá? E o desenvolvimento da MVP, no finalzinho ali de maio, e aí a gente está validando o nosso planejamento junto com os nossos clientes nesse mês aí de junho. Pode passar, por favor.
Então, pessoal, aqui a gente pegou as sprints mais relevantes, que a gente julgou mais relevante aí, tá? Basicamente foi o que eu acabei de falar ali atrás, no slide anterior. Então, na primeira sprint ali foi a definição do tema, segundo, a validação ali do tema proposto. Pulando um pouquinho mais para frente, ali na sprint número 9, a gente tem a apresentação da POC, né, da prova conceito para os nossos clientes. No período ali do dia 24 do 5 até o dia 30 do 5 deste ano, que é a Sprint 11, a gente fez ali a entrega da MVP e a documentação final para os clientes. E na última sprint, a gente está planejando entregar o documento final já com os devidos ajustes aí dos nossos clientes. A gente também colocou aí uma previsão, tá? Que vai ser do segundo semestre de 2022, da disciplina de PI 2 a 6, tá? Que aí começa ali por volta de agosto e vai terminar ali por volta de dezembro, tá? Então a gente não colocou ainda o que a gente vai fazer em cada sprint, porque vai depender um pouquinho da disciplina, do calendário acadêmico e do plano de aulas aí da disciplina, tá? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem algumas referências, tá? Que a gente também julgou mais relevantes, mas no documento tem todas as referências certinhas lá. Pode passar. Aqui você pode, se quiser, entrar aí no nosso documento que a gente fez, através lendo o QR Code ou acessando esse link, e também a aplicação, que é a nossa MVP. Da mesma forma, você pode acessar o link ou ler o QR Code. Pode passar, por favor. E agora a gente vai partir para a apresentação aí da nossa MVP. Então, é isso aí, pessoal, o nosso projeto, o nosso tema. Agradecemos a sua atenção e até mais. Obrigado. Então, mostrando agora um pouco sobre o processo de estágio padrão, né? É um processo bem simples. Aqui está aberto a tela do estudante, que vai fazer o estágio, e no Edge está aberta a tela do orientador, que aqui tem o dashboard dele que é diferente, certo? Então, tudo vai começar com o estudante criando um ticket de início de estágio. Essas outras opções serão desenvolvidas para o segundo semestre. Então, ao clicar no ticket de início de estágio, ele deve selecionar o prazo limite dado pela empresa, o termo de compromisso de estágio e o plano de atividades, que são os documentos obrigatórios para o início de estágio. E aqui ele pode escrever alguma mensagem para o orientador, né? Alguma formalidade. Por exemplo, eu gostaria de iniciar meu estágio, já enviando os documentos devidamente preenchidos, né? E assim que ele clicar em enviar, a gente pode ver aqui que ele entra na coluna de ticket pendente no dashboard do aluno, né? O aluno pode ter esses dados à disposição aqui caso ele queira consultar alguma informação. E para o orientador, se eu atualizar aqui a página, vai aparecer na coluna de alunos sem orientador, que é o caso de um início de estágio, por exemplo. Aqui tem alguns dados bem simples, bem básicos, porque é um card minimizado, mas assim que o orientador clicar em ver detalhes, ele pode ver mais informações sobre o aluno, a mensagem do aluno e os documentos atrelados ao processo. Então, se ele clicar para abrir qualquer um dos documentos, vai abrir o PDF que está salvo na Amazon, que estamos usando o S3 da Amazon para guardar os documentos em PDF. E assim que ele visualizar, ver se está tudo correto, ele pode enviar um feedback dizendo está tudo certo, por exemplo, né? Ou dizer o que está errado e recusar o ticket, mas nesse caso eu vou aceitar para dar prosseguimento ao processo. Assim que ele aceitar, o ticket vai para essa coluna de tickets respondidos, que ele agora vai ter esse círculo com certinho, porque nesse caso esse ticket foi aceito. Tá? Então, se ele clicar em detalhes, ele pode consultar todas as informações, até mesmo o feedback que ele deu, se o ticket foi aceito ou não, a data de resposta que ele teve, lembrando que a coluna da esquerda do aluno sem orientador e aluno sob sua orientação são ordenados pela data limite,
ou seja, os orientandos que colocaram a data limite mais próxima vão aparecer em primeiro do que os que colocaram a data limite mais distante, certo? E aqui tem uma barra de busca, porque é um cenário que nos tickets respondidos vai ser basicamente um histórico, então vão sendo empilhados alguns tickets aqui e aí ele pode buscar por essa barra de busca, por exemplo. Então, continuando o processo, agora se eu atualizar a página do estudante, no caso do estudante vai para o tickets encerrados, é igualmente um histórico. Ele pode consultar o feedback do professor se tiver certo ou errado por aqui mesmo, vendo os detalhes do ticket respondido. E, como foi aceito, ele pode gerar um outro ticket agora de acompanhamento, porque o início de estágio foi aceito. Então ele vai colocar o documento necessário aqui para essa etapa do processo. Enviar qualquer mensagem para o orientador. Vai aparecer o ticket pendente aqui para o aluno. E para o orientador, agora que ele aceitou um ticket do aluno, vai aparecer na coluna de aluno sob sua orientação, porque aí são todos os alunos que estão em processo com aquele orientador em específico. Então, o orientador agora pode ver os alunos que estão sendo orientados por ele, e igualmente vai ser bem repetitivo esse processo, que é a checagem da documentação, ver se está tudo correto e dar o seu feedback, se está certo ou errado. Nesse caso, vou aceitar novamente. Como você pode ver que ele está empilhando aqui como um histórico mesmo. E por fim, agora, depois que o início de estágio e os relatórios são cumpridos, o aluno pode criar o último ticket, que seria a finalização de estágio. Então ele coloca o termo de realização de estágio, que seria a soma de todos os documentos anteriores do processo. E assim que ele enviar, o orientador já vai poder ver aqui como finalização de estágio, né, o ticket. E se tiver tudo certo, aquele processo vai ser encerrado. Então, como esse aluno, o ticket de finalização de estágio desse aluno foi aceito pelo orientador, não tem mais processo. Esse aluno ele finalizou o seu processo, ele encerrou o processo dele. Então, basicamente, o processo de estágio comum, de início de estágio, é esse. Bom, agora eu vou mostrar um pouco da parte mais técnica do nosso projeto, então mostrar um pouco dos processos que a gente fez no back-end e também a responsividade do nosso site. Vou começar aqui na home mesmo, então eu vou puxar o console aqui e arrastar para mostrar aqui o texto se adaptando, né? Chega um ponto que a imagem vai lá e desce. Vale citar também que a maior parte desses componentes responsivos que tem aqui são coisas próprias do framework que a gente está utilizando, que no caso é o Ionic, né? Porque ele é um framework com foco mais mobile, então ele já tem tudo isso meio que integrado. Mas a gente pode e vai fazer vários ajustes na responsividade também, isso aqui não seria a responsividade final do projeto. E bom, agora então eu vou entrar com um usuário novo, que eu nunca entrei, que seria aluno. Como é aluno, o sistema já reconhece que ele tem que cair na página de aluno. Então, como é o primeiro login, a primeira coisa que aparece vai ser para escolher o curso. Aqui a gente colocou alguns cursos, não são todos que vão ter, a gente vai aumentar o escopo depois. Aqui também, se eu puxar o console... Calma, se eu puxar o console dá pra ver que é uma ideia também parecida. Chega um ponto que ele vai estacar quando eu ficar sem espaço. Aí beleza, você clicando no curso ele vai mostrar uma imagenzinha, uma descrição bem breve e vai pedir para você informar o prontuário. Cada curso vai ter uma imagem própria. No meu caso eu sou de ADS, então eu vou aqui. Isso aqui vai ter validação de campo, então se eu colocar coisa errada ele vai falar que está errado, se eu deixar vazio está errado. Coloquei um certo, ele aceitou e foi criado o meu usuário. Então agora eu vou mostrar a responsividade da página principal.
Você pode ver que aqui normalmente o sidebar é obrigatório, ele fica aqui, mas quando diminui um pouco ele some e vira algo opcional para deixar o espaço mais otimizado. E se você for diminuindo mais, você pode ver que os tickets vão subir um em cima do outro para ficarem destacados também, para a visualização ficar melhor. E bom, aqui eu vou começar a mostrar um pouco também dos processos do back-end, porque aqui não faz sentido um aluno que não começou um processo poder, por exemplo, criar um ticket de acompanhamento ou finalização. Então, se eu vier aqui e tentar criar um ticket de acompanhamento, você pode ver que ele vai recusar. A mensagem está errada, isso a gente vai ajustar ainda, mas ele não vai deixar você criar. Mesma coisa para o fim de estágio. Ele vai dar mensagem de erro. Esses cursos aqui, esses tickets de baixo a gente ainda não fez. Para o MVP foi combinado fazer só esses 3 iniciais. Então agora eu vou criar um de início que é o que funciona, porque é o que faz sentido dar certo, né? Aqui também vai ter cheque para ver se o aluno colocou todos os campos, então ele não pode só enviar um negócio vazio. Vai pedir a data. Colocando a data, se não tiver os arquivos, ele vai pedir, o TCE no caso. Se eu tentar, ele vai pedir o PA. Tentar, vai pedir a mensagem, eu vou colocar a mensagem. Ele vai criar o ticket. Foi criado. Aqui eu vou mostrar de novo como é que fica a responsividade agora com o ticket. Você pode ver que ele vai ficar grandão se diminuir. Aí agora, como eu criei um ticket, ele está pendente, eu vou entrar como um usuário professor, que no caso, no momento atual do MVP é qualquer e-mail que não for aluno, mas depois a gente vai ajustar só para e-mail de professor. Então eu vou pegar esse do grupo mesmo. Como a primeira login é a mesma coisa, eu vou selecionar o curso. E aqui, se eu selecionar um curso que não for ADS, eu não vou poder ver o ticket que eu criei nesse aqui que é de ADS. Mas aqui então eu vou selecionar o de ADS, vou colocar um prontuário de teste mesmo. E aqui já aparece um aluno seu orientador, que é o que eu criei aqui agora há pouco. Aqui mesma coisa, responsividade, vai descer, vai destacar os tickets. E aqui o professor vai poder ver o ticket expandido. E aqui é legal também a responsividade, porque se você diminuir muito, o ticket vai ocupar a tela inteira, olha. Interessante. Aqui o orientador vai ter também essa telinha de dashboard para ver os outros professores, quantos alunos eles estão manuseando. Então aqui eu vou aceitar o ticket, dar OK. Na verdade eu não vou aceitar, eu vou recusar. Ele foi recusado. Aqui já apareceu o filtro para procurar os tickets que eu quiser. Então aqui, como o ticket foi recusado, ele vai aparecer nos tickets encerrados. Então eu posso aqui ver os detalhes do ticket que foi encerrado, se o aluno quiser ver o histórico, alguma coisa. Aqui é a mesma coisa, se eu diminuir até certo ponto ele vai ficar full. Beleza. Aí agora, como eu criei um início de estágio, mas ele foi recusado, eu não posso criar acompanhamento nem fim, porque ele não iniciou o processo. Se eu for tentar, tem que dar erro, tá vendo? Mas se eu quiser criar um início de estágio novamente, agora com os ajustes para ele ser aceito, eu vou poder. Aí você vai ver que eu criei. Tá tudo certo. Aí então eu vou vir agora com o aluno de novo, com o orientador. Dar um refresh. Vai aparecer aqui. Dessa vez eu vou aceitar. Dar um OKzinho. E tá aqui, ó. Voltando pro aluno, se dá um refresh, vai aparecer aqui no histórico como aceita, o mais recente. E agora eu vou poder criar outro ticket. Agora que eu criei um ticket de início e ele foi aceito, eu não posso criar outro de início, porque eu já iniciei o estágio. Então se eu for tentar criar aqui, ele vai dar erro. E se eu for tentar criar um de finalização, também não pode, porque eu nem fiz nenhum tipo de acompanhamento até agora, então não faz sentido eu poder finalizar. Mas agora se eu for fazer um de acompanhamento que é o certo, eu criar, vai dar certo. Aí o orientador vai vir aqui. Detalhes. Agora que o aluno já aceitou o início do estágio desse aluno, ele vai começar a aparecer como sob sua orientação.
Aí se eu vier aqui, abrir o console e for diminuir, você vai ver de novo eles destacados bonitinhos aqui. Agora eu vou recusar esse aqui também. Recusando. Dá um refresh. Vai aparecer aqui mais recente também. Eu vou poder criar outro. Criei outro. Beleza, agora eu vou aceitar esse como orientador. Então, ok. Beleza. Voltando aqui, vai estar certo. E agora, como eu já tive até certo ponto um acompanhamento do estágio, eu vou poder criar o de finalização, que antes eu não podia. E agora vai estar liberado. Você pode ver, se eu for criar. Pronto. Vai estar aqui bonitinho. Você vai poder também abrir os documentos anexados. Acho que o Alexandre já deve ter mostrado isso. Vou mostrar aqui também destacado. Esse aqui vai estar sempre expandido, porque como a ideia do ticket pendente é ser um ticket único, ele vai estar sempre ocupando mais espaço, né? Então agora, como orientador, eu vou aceitar a finalização desse aluno. Aceitando a finalização do aluno, esse aluno acabou o processo dele. E agora ele não vai poder de jeito nenhum começar outro processo, ou acompanhamento, ou fim de estágio, porque não faz sentido, ele já acabou tudo, né? Se eu tentar acompanhamento também, não vai poder. E é isso, obrigado.